Já está aqui. Oi. Glória e paz para todos. A bênção do Senhor, né? Amém. Abra a sua Bíblia aí, como eu pedi, Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Até coloquei no grupo, pedi para vocês darem uma olhadinha lá. Com a palavra profética que o Senhor nos deu hoje pela manhã aqui para a igreja. Então, embora Deus estivesse falando comigo, eu também entendi, como eu estava intercedendo pela igreja, que Deus estava falando à igreja. E sendo assim, eu ia até meditar no Salmo 84, mas não tem problema não, porque Deus fala do mesmo jeito, tanto faz ser no Salmo como aqui. E tem tudo a ver com o que nós vamos meditar hoje à noite. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra você. Tornar-se-ão em nada os que contendem contigo, estes perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscai-os, mas não achareis. E os que guerreiam contra ti, tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não tema, eu te ajudarei. Aleluia. Se a igreja entendesse o quanto ela é cuidada, o quanto ela é amada, o quanto ela é protegida, o quanto ela está segura nas mãos de Deus, talvez tantos irmãos e irmãs que estão na igreja tivessem um crescimento mais, mais tranquilo, mais rápido, mais célere. Muito bem, é isso mesmo. Porém, poucos são aqueles que entendem que o Deus de Israel, o Senhor de toda a glória, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Tsekenum, está entre nós. E está em nós. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, e eu cheguei naquela passagem que Jesus está dentro do barco com seus discípulos, e eu vi aquele conflito deles, e Jesus dormindo lá na proa, né? E eles naquela angústia. E Jesus falava com eles depois que ele acalma o mar, ele acalma os ventos, né? Aí quando eu li aquilo ali, eu fiquei pensando assim: poxa, grande privilégio desses homens. Meu Deus, eles estavam ali, juntinho de Jesus. Quando eu lia os evangelhos e eu via ali os discípulos molhando o pão no vinho com Jesus, comendo na mesma mesa que ele. E eu sempre gostei de viajar, né, na Bíblia. Então eu ficava imaginando eles lá no rio, se banhando, né? Entrando na cidade, conversando, sentando à mesa para comer uma piabinha assada, vamos dizer assim, né? Comer um peixinho assado. Eu dizia: meu Deus, quanto privilégio tem esses homens. Porque eles andaram com ele, se banharam nas mesmas águas, dormiram ali juntinho dele, viajaram com ele. Hoje vocês foram passear, né? Andar de caiaque, né? Que delícia, em família, que privilégio, que bênção. Então imagina vocês ali e vendo Jesus com esses olhos, né? Porque a gente vê pela fé. Mas eu estou vendo você com esses olhos aqui, não é? E você não está me vendo daí? Então tu imagina ali, tô naquele sufoco lá, né? Na história lá do remando, e aí diziam: bora, bem, bora, Jairo, né? Força, amor, né? E Jesus dando uma gargalhada, e tu ouvindo a gargalhada, que grande privilégio eles tinham. Pois saiba que o Senhor que estava naquele barco, o Senhor que estava naquelas águas, o Senhor que estava naquela mesa, o Senhor que estava andando por aquelas estradas, está aqui. Ele está dentro de nós. Se eles tinham um grande privilégio, o maior privilégio é o seu, porque ele está dentro de você. Ele não apenas te visitou por um período de tempo da história, mas ele disse: vou e vos mandarei o Consolador para que não estejais só. Nós não estamos só nunca. Nunca mais estaremos só. Esse Deus nos protege. A igreja, entendendo isso, ela tem todos os motivos para adorar. A igreja, entendendo isso, vai render a Deus louvor, glória e honra. A igreja, entendendo isso, terá prazer em obedecer às ordenanças de Deus, a seguir seus preceitos,
a imitar Jesus em tudo, em todas as suas atitudes. Sabe por quê? Porque ela entendendo quem Ele é e entendendo quem ela é, ela estará em perfeita comunhão com aquilo que Deus diz a respeito dela. Então, medita sobre o fato de que Deus não está apenas ao seu lado, ao redor, como estão os montes de Jerusalém, mas está dentro de você. Está contemplando você gerar sua filha. Está aí dentro de você. Ouvindo sua respiração, ouvindo seu coração enquanto ele bate forte por você o adorar. Vamos adorar a Deus com toda a força do nosso coração. E aí você faça a sua oração pessoal, porque essa foi a minha oração em forma de reflexão. Vamos adorar? Aleluia. Yeah, yeah. Yeah.
Será sempre a nossa canção, Senhor. Nossa canção. Tu serás sempre a nossa canção, Senhor. Aleluia. Aleluias. Glória. Glória a Deus. Nossa, você só cantar isso aqui rapidinho. Glória a Deus. Aleluias. Família. Quem sabe faz ao vivo. Essa fera aí, meu. Vai, meu repentista. Senhor, esse louvor fala muito ao meu coração, porque como jovem, em muitos momentos da minha vida, eu crio várias prioridades, o jiu-jitsu, a faculdade, uma paixão avassaladora, mas que no final eu não tenho nada além de Ti, e que é o Senhor que me socorre, que é o Senhor que me sustenta, e que por mais que muitas vezes eu corra para várias direções, como uma barata tonta voando para alcançar um alvo, faz um balão tão grande, o Senhor ainda está lá no alvo me esperando. Só tenho a Ti, Jesus. Só tenho a Ti. Tem palavra, tem agora, me socorra agora. Tudo foi embora, só tem você.
a partir da hora que a gente tem esse reconhecimento de quem Deus é, de como Ele age, do caráter de Cristo, do Pai maravilhoso que Ele é e bondoso, mesmo que muitas pessoas não tenham uma referência paterna, privilegiados são aqueles que têm. A partir da hora que nós reconhecemos a paternidade de Cristo, sabemos quem Ele é, como Ele age, o que Ele fala, a gente pode aquietar nossa alma e reconhecer que tudo vai dar certo, que tudo vai acabar bem, porque a palavra dele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Porque eu realmente não conseguia cantar ela com a minha garganta assim. Então eu queria pedir a ajuda das mulheres que conhecem, Ingrid, tia Sandra, pra levar essa música, porque realmente ela tem um significado, mas eu não vou conseguir sozinho. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas o meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar no que você diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama, Senhor, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
preciso estar em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Faz, Senhor, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Senhor, muito obrigada, meu Deus, porque a tua palavra nos garante que tu és a quietude que nós ansiamos. Aleluia. Quando nós estamos em tempestade, o Senhor vem com a brisa. Quando nós estamos desanimados, o Senhor vem como um vento forte e impetuoso. Quando nós estamos, Senhor, em trevas, o Senhor resplandece a sua luz. Verdade, Senhor. Quando nós estamos sem direção, o Senhor é o luzeiro, o farol, o candeeiro, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Quando nós estamos com frio, tu és o fogo, Aleluia. a chama que fumega, Senhor, que arde. Sim, Senhor Jesus. E quando, Senhor, pensamos que não temos mais nada, descobrimos que tu és o verdadeiro tesouro, a pedra preciosa, a maior riqueza de um homem. Muito obrigada, meu Deus, pela tua companhia, pela tua amizade, pelo teu amor incondicional. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pediu o Jairo para orar pelas ofertas, Jairo? Senhor Deus e amado Pai, entramos agora na tua presença, Senhor. Sim, Senhor Te Jesus. agradecer por mais um dia, Pai. Sim, Senhor. Mais uma semana que se conclui, Senhor. Obrigada, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Sim, Deus. Pai, abençoa, Senhor, esse momento, Senhor. Sim, Esse Deus. momento da oferta, Senhor. Toca no coração de cada um, Senhor, que possa ofertar com discernimento e sabedoria, Pai. Assim seja, Senhor, Jesus. abre portas para aqueles que estão desempregados, Senhor. Verdade, Deus. Para quem tem o seu trabalho, Senhor, abençoa cada Sim, um em seu Senhor ambiente de Jesus. trabalho, Senhor, para Dá que uma cada visão um para possa recalcar e ser sacudir. abençoado no seu trabalho. Glória a Deus. Abençoa também a nossa igreja, Senhor. Sim, Sim, Senhor Jesus. Jesus. Senhor, traz céus para a nossa igreja, Oh, Senhor. Deus, faz essa Toca no multiplicação, coração, Senhor, Senhor, das aqui. pessoas. Abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor, e de quem também não pôde comparecer, Sim, Pai. Deus, vai te Abençoa a vida do pastor Oceano. Sim, Senhor Abençoa a Jesus. vida do nosso irmão André, Sim, Senhor Jesus. Abençoa a vida de todos os irmãos da sua Sim, igreja, meu Pai. Assim que te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Conheci um grande amor. Ele é filho de Deus Pai. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus.
eu já tinha falado isso uma vez, eu vou falar de novo. Vamos fazer um culto só de louvor. Amém. Só de louvor. Eu falei, aí terminou que a gente não colocou na tabelinha aí, não foi? Passou, mas não passou despercebido, não. Um culto só de louvor. Louvor, aí uma palavra, uma referência, aí um louvor, uma referência, um louvor, uma referência. especial. Vai ser show. É de Deus. O pessoal vai tirar a pastora aqui. Eu digo é vária. Abra aí a sua Bíblia. Passei tão voz, ninguém viu. E o bom é que eu não coloquei aqui. Deixa eu ver aqui tua Bíblia, Sandra. Se é 1 Samuel, acho que é 27. Abre aí sua Bíblia em 1 Samuel 27. Isso eu estou correto. Aí a Ingrid coloca a referência aí, por favor. Primeiro capítulo de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Não, Jesus, será que eu estou confundindo? 17, desculpa. João Pedro, pega para mim minha agenda aí e acende essa luz. Eu sou ceguinha. Vamos com esse negócio aqui para ver se melhora. Mas ultimamente eu não estou acertando esse trem, não. Obrigada, meu filho. Ô, bicho lindo, Tiaguidama. Nós vamos falar sobre a batalha de Davi e de Golias. Certo? Vê aí que ponto é, porque uma das referências que nós vamos fazer 23, está lá no versículo 28. Então vai ser do 27, mais ou menos até o 28. Quem pode ler para mim? Minha agenda não está lá em cima da minha cama, não? Lá no quarto? Artigo 27. Então é só trazer uma Bíblia para mim. Que aí eu não fico entortando o pessoal. É porque eu não enxergo, meu filho. É pequena. A letra é essa aqui, certo? A minha é grande. Eu vou orar por um óculos. É, né? Na verdade, eu devia orar para Jesus escurece meus olhos. É, melhor. Vocês vão pedachar aí uma Bíblia. Ei! Ei! O gigante Golias insulta Israel. Vai ser lá no 23, né? Que ele insulta. Então nós vamos ler a partir do 17. Eu já consegui aqui. Mas obrigada, viu? O 17, capítulo 17 de 1 Samuel, a partir do 23. E estando eles ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquela palavra a Davi. Lá no comecinho, ele vai fazer uma referência sobre quem era Golias, tá certo? Então eu vou mencioná-lo durante o texto, então eu vou voltar só um pouquinho para vocês saberem. Porque a gente fala tanto no gigante Golias e a gente tem que considerar que nem todo mundo conhece o texto ou conhece a história. Né? Conhece a história só de ouvir falar, é diferente de você ler. Aqui no versículo 2 diz assim, porém Saul e os homens de Israel se juntaram e acompanharam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte na banda de Além, e os israelitas estavam do outro monte da banda de Daquém. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha de altura 6 côncavos. Na verdade, isso equivale a 2 metros e alguma coisa, tá? Era a altura dele. Eu não sei se nessa referência que a Ingrid colocou para nós no telão, faz essa menção. Mas vai dizer lá no versículo 4, filha. Veja se aí ele faz essa menção na língua atual. Tinha 6 côvados. Não, mas tem a versão jovem, né, atualizada, ela vai dizer a altura, que era mais ou menos 2 metros e alguma coisa, certo? Mas tudo bem, não tem problema não, só porque eu queria fazer a referência de acordo com a exatidão. Tinha 2 metros e alguma coisa de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia-se de uma couraça de escamas
e essa couraça tinha um peso de 5.000 ciclos. Na nossa matemática, gente, seria mais ou menos 70 quilos. 2,83 metros. Muito bem, era isso que eu queria. Ele tinha 2,83 metros de altura e a couraça que ele usava, que era a sua armadura, ela pesava 70 quilos. Por aí vocês tiram como o bichinho era forte, né? E era o peso, né, de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima e em seus pés tinha a proteção, né? E o escudo de bronze que estava sobre o seu ombro. E a haste da sua lança era como eixo de um tecelão, e o ferro de sua lança de 600 ciclos. Olha aí na referência aí quanto era de peso. Tu me diz aí, Jairo, aí na tua tradução. Então, esse era o Golias. Na versão atual, que é a versão dos jovens, ele vai falar que ele era um guerreiro experiente. Que era isso que eu queria ver se tinha aqui nessa tradução, mas não tem. O texto vai dizer, e era ele um guerreiro experiente. Aí, como vocês já devem ter ouvido falar, ou assistiram em algum filme, né? Ou leram, nós sabemos o que acontece, né? Este guerreiro, que quem nunca assistiu um filme de Davi, que nunca conheceu esse episódio ilustrado nas telas de cinema, pode comparar com o começo da batalha. Pode falar. A ponta da lança era de 6 quilos. Pronto, só a ponta da lança dele pesava 6 quilos. Né? Quem aqui assistiu Helena de Troia com o Brad Pitt vai lembrar do começo, né? Quando o exército daquele rei, que era irmão do marido de Helena, né? Ele é afrontado pelos bárbaros, né? E aparece entre eles um cara enorme. E aí eu acho que é interessante porque Aquiles, né? Aquiles vai lá e só de um golpe bota o cara no chão. Então, era muito comum naquela época acontecer isso, diante de exércitos. Hoje não, foi ontem de madrugada, a televisão estava ligada e passou um filme que eu já até indiquei para vocês, que fala sobre o cara que é inclusive um personagem histórico, né, que vai ser o guardião de Jerusalém, quando os árabes em 70 depois de Cristo invadem Jerusalém e tomam a cidade, né? Inclusive, esse personagem é histórico. É claro que ali tem todo um romantismo, uma ilustração. Mas ontem à noite estava passando, né? E eu lembrei de como foi que houve o primeiro confronto, quando começa o conflito entre os árabes e Jerusalém, né? Os muçulmanos e Jerusalém. E eu me lembro que no filme, eu estava cochilando, eu abri os olhos exatamente nessa cena, em que o rei de Jerusalém chega e diz assim, tire seu exército daqui. Eu prometo que fulano será punido, que é o rei lá, né, de Israel, que faz uma coisa muito grave, invade lá as terras dele, dos muçulmanos e tal, dos árabes. E aí o rei olha assim para ele, né, o rei árabe, né, olha assim para ele, aí ele diz assim, tire seu exército, eu lhe prometo que ele será punido devidamente. Aí, e se eu não quiser lhe obedecer? Aí ele diz assim, então morreremos eu e você e muitos dos nossos exércitos. E ele já era um homem jovem, mas doente, né, que é o último rei de Jerusalém antes que Roma entregue Jerusalém para os muçulmanos, né, para os árabes. E é tão interessante que ele não tinha nem condições de guerrear, mas ele tinha algo que é o que nós vamos meditar esta noite como igreja. Ele tinha respeito. E o rei simplesmente, mesmo tendo condições de vencer, por respeito, recua. Eu achei aquilo ali fantástico. Né? Só que aqui, por incrível que pareça, não é o que acontece. É o contrário. Quando esse filisteu de 2 metros e 82 afronta Israel, ele está dizendo a mesma coisa. Eu não vou ler tudo porque para nós só interessa exatamente o confronto dele com Davi, tá? Eu só quero contextualizar vocês. Ele vai dizer a mesma coisa. Ele diz, eu quero ver se tem, agora eu vou parafrasear, né? Se tem homem em Israel para me enfrentar. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver esta batalha entre 2 homens.
eu desafio qualquer um do seu exército. Se eu ganhar, vocês nos servirão de escravos. Se eu perder, vocês serão meus escravos. E por incrível que pareça, um povo forte, um povo valente, um povo cheio da glória de Deus. Porque o povo ia para a guerra, inclusive levando a arca, que representava o quê? A glória da presença de Deus. Simplesmente tremia diante daquele homem. Tremia. O rei, escolhido pelo povo, por causa da sua beleza, da sua desenvoltura, que era Saul, simplesmente estava sem saber o que fazer. E já haviam dias que estavam nessa situação. Dias. Aí, já era um homem de idade, sentiu no coração, devido ao fato de que já estavam ali há dias, de mandar mantimento para seus filhos, porque 3 dos seus filhos estavam lá no exército de Saul. Aí chama Davi, que era o caçula, um menino teno. A Bíblia não relata a idade de Davi, mas naquela época, até a idade de 17 anos é chamado de menino, porque eles tinham como um jovem de idade tenra, sem maturidade, sem experiência. E ele chega para Davi e diz assim: meu filho, vai levar mantimento para seus irmãos. E Davi vai. E Davi vai chegar exatamente no momento em que está acontecendo isso, em que o filisteu vinha, aparecia no meio da planície e afrontava o exército do Deus vivo e zombava do exército do Deus vivo. Ora, estando ele ainda falando, lá no versículo 23, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias. E ele falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante da sua presença e temiam-no grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o feriu, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Então, Davi ouviu e falou àqueles homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela história. Ora, Davi, quando chega lá, que escuta aquela marmota, se enche de fúria, de indignação. A Bíblia fala de 2 tipos de ira, né? Uma raiva injusta e uma raiva que Deus considera santa, porque uma indignação a afronta, né? Porque Deus também se ira. Iludido é o povo que acha que Deus não tem raiva. Deus tem raiva, Deus se ira. A diferença é que a indignação de Deus é contra a injustiça. Então essa indignação, essa ira de Davi era correta. E aí o povo vai explicar para ele, né? E o povo tornou a lhe falar toda aquela história, versículo 27. Aí no 28, diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se de uma ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste para cuidar das ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a maldade do teu coração, e a maldade que descestes para ver na peleja, que o fizeste descer para ver na peleja. Então Davi disse: que é isso, rapaz? O que tu está dizendo agora? Porventura não há razão para isso? Eu não estou certo? E desviou-se de seu irmão e continuou entre o povo perguntando a mesma pergunta e buscando a mesma resposta, e obtendo a mesma resposta. Lá no versículo 32, Davi vai dizer para Saul: não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele.
teu servo irá à peleja contra este filisteu. Pronto, chegamos onde eu queria. Rapaz, o negócio estava feio. Era uma guerra tremenda. Uma multidão de um lado, uma multidão do outro. Um gigante de 2,80 metros, né, meu filho? E 82 de altura lá, afrontando. Todo mundo via que ele era experiente em guerra e, além de tudo, muito forte. E o povo todo estava estremecido, inclusive os irmãos de Davi, né? Para ter tido aquela reação com relação a Davi. Mas Davi não dá ouvido a ninguém, ele vai até o rei e reafirma: não se entristeça o vosso coração, nem o de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Lá no versículo 48, acontece finalmente o confronto, o encontro de Davi com o gigante. Nesse inteirinho aqui, gente, só para, como eu disse, eu queria colocar vocês dentro do contexto da história. Saul se anima, né? E veste Davi com a armadura dele. É uma comédia, porque a armadura não cabe em Davi. Eu fico imaginando a marmota, né? Davi devia ser magrinho, sequinho, né? E ele era mesmo, gente. Ele era ruivo, inclusive, cheio de sarro na cara. Ele era bem atípico para um judeu, vamos dizer assim, né? E magrelinho, né? Magrelinho. E aí não deu certo. Não deu certo colocar nele a armadura, não deu certo colocar nele. Eu fico imaginando, era tipo um vestidinho, né? Era era aço, sei lá o que era aquilo, né? Para tentar proteger o mais possível, né? De ferimentos. Uma comédia, porque não coube nele. Não, simplesmente não coube. Aí Davi disse: não, rapaz, não estou conseguindo nem andar com esse negócio aqui, ficou todo engembrado. Tirou tudo, né? E foi com a sua roupazinha de pastor e a sua funda, que quem não sabe o que é. Baladeira. É, isso mesmo, a sua baladeira. E foi ao encontro do filisteu. Gente, e eu só falto bolar de rir quando eu leio isso aqui. Até hoje, eu acho que eu não sei nem quantas vezes eu já li isso aqui, né? Em 30 anos de fé. Versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao encontro. E encontrou-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e ele caiu com o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse sequer uma espada na sua mão. Pelo que correu, Davi pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou-lhe sua espada e tirou-a da bainha e matou-o e cortou-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus o que o jovem campeão havia feito, matando-lhe seu campeão, fugiram. Simplesmente fugiram. Um pouquinho antes, o filisteu vai dizer assim para Davi, acho que é bem por aqui, no 44, é uma graça, ele diz assim: disse mais o filisteu a Davi: venha a mim, no 42, e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem ruivo e de gentil aspecto. Disse-lhe, pois, o filisteu: sou eu algum cão para que tu venhas a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Guardem esse versículo 43, por favor. E disse-lhe mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com um escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Tu vens a mim com paus, com espada e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Aí eu que não lembrava mais como estava no original,
fui fuçar, né, as enciclopédias, porque eu queria lembrar o que significou essa expressão de Davi. Jeová, Senhor dos Exércitos. E eu achei a palavra no seu texto original. Jeová Sebaó. Jeová Sebaó. Sebaó, Senhor de Exércitos. Sebaó. Jeová de Sebaó é um dos nomes que é dado ao nosso Deus por causa dos seus feitos. E como nós combinamos que durante esse período nós estaríamos estudando sobre o caráter de Deus, né, sobre a pessoa de Deus através dos seus feitos, hoje eu queria falar para você que Sebaó é o Senhor da sua luta. Sebaó é o Deus que lhe garante a vitória diante de todos os seus adversários. Porque por fim bastou um menino para derrubar aquele gigante. Por que Deus não levantou alguém compatível, alguém já preparado? Por que Deus escolheu justo um menino? O que Deus queria nos ensinar? Porque Deus poderia ter vencido sem precisar de um homem sequer. Nós vemos isso, por exemplo, na batalha de Gideão. Gideão apenas quebrou ali aquelas muralhas, não foi isso? E com o estrondo das trombetas, o povo, os próprios inimigos de Gideão, destruíram-se uns aos outros, e os que fugiram, que eram tão poucos, sim, foram mortos à espada. Deus disse, tu não vai nem pelejar, eu te darei a vitória. Sebaó estará lá. O que havia naquele menino que fizesse dele o mais capacitado entre todo o exército, entre todo o povo de Israel, para vencer aquela peleja, para vencer aquela guerra? O que havia de diferente naquele menino? Por que nós somos diferentes? O que nos faz diferente? Porque, inclusive, uma vez eu trabalhava, acho que foi na FATES que eu dava aula, uma faculdade de teologia das Assembleias de Deus, e uma funcionária da faculdade chegou para a professora Alana, que era minha coordenadora, e disse assim, eu não sei, né? Eu vou dizer do jeito que a Alana me disse. Né? Eu conheço a história de ouvir falar, né? Não ouvi da própria pessoa. Mas ela disse mais ou menos assim, essa mulher é normal, é? Aí a Alana, por que você está fazendo essa pergunta? Ela só vive rindo. Só vive rindo, já chega aqui rindo. Ela é normal, é? Ah, ela disse, não. Ela é diferente de tudo que você já possa imaginar. Eu lembro que eu estava num ônibus indo para Paripueira para um encontro de teólogos, levando os alunos do ISEC, e um rapaz que se intitulava missionário ficou profundamente incomodado com as minhas brincadeiras, a gente rindo e contando as histórias, né? Imagina, né? Quando eu já falo mais que a boca, imagine eu no lazer, né? E eu lá rindo e kkkk. E teve uma hora que ele nos repreendeu, dizendo que nós estávamos causando escândalo, que o povo de Deus tem que se comportar de uma forma diferente. Aí os meus alunos olharam para mim como quem esperava de mim uma resposta, aí eu fui lá pertinho dele e comecei a falar com ele, dizendo que a nossa alegria vem do Senhor, que a nossa alegria procede da certeza de que por mais que os dias sejam difíceis, no final, depois da tempestade, virá novamente o sol. Que o sol brilhe, que ele está por trás das nuvens negras. E ele, no começo, né, muito eufórico, não sei o que, porque não sei o que, e ele começou a falar muito alto, né? E aí, quando ele parava para respirar, quanto mais alto ele falava, argumentando a forma como ele achava que nós deveríamos nos comportar em público, mais baixo eu falava. E olha que eu falo alto, né? Mas aí mais baixo eu falava ainda. E eu ia só na Bíblia com ele. Depois que ele se acalmou mais, né, se calou, aí eu voltei lá para minha cadeira e a gente continuou conversando e conversando. E todo mundo dentro do ônibus ficou ao meu redor. O povo saía lá das suas poltronas, lá na frente, e ia lá para onde eu estava, para escutar as conversas, as histórias. E eu contava uma história, e aí, no meio da história eu mostrava que era de um personagem bíblico. E aí ele já tinha comido a Bíblia e nem sabia, né? Que estavam comendo a Bíblia. Porque as pessoas parecem que só conhecem as histórias marcadas.
As pessoas que não leem a Bíblia só conhecem as histórias marcadas. E no meio das histórias, eu dava um testemunho. No meio das histórias, eu dava um testemunho. E todo mundo, quando chegava numa determinada cidade, que descia, procurava sentar perto da minha mesa. E quando, às vezes, eu demorava a descer, quando eu descia, as mesas já estavam tudo lotadas, né? Porque a gente descia para fazer refeição, para ir no banheiro, aquela coisa toda, né? Porque a gente ia daqui lá para Sergipe, né? Para Alagoas. Aí o pessoal dizia assim, pastora, senta aqui, pastora. Eu não me chamava de pastora, nem era pastora. Irmã, vem pra cá, irmã, senta aqui pertinho de nós. E ele ficava só observando, esse irmão, que entrou no ônibus panfletando. E todo mundo que descia antes de mim, chegava pra mim e dizia assim, olha, aí já era irmã Guida, né? Já perto de chegar no final da viagem, né? Irmã Guida, ore por mim, viu? Eu vou ficar nessa cidade aqui, mas ore por mim, viu? Ore por mim, viu, pastora? Quando chegamos já pertinho, eu acho que a gente já estava em Alagoas, foi a vez dele descer. Aí ele foi lá onde eu estava, apertou a minha mão. Sim, aí, e o senhor que estava sentado na cadeira, antes de descer, estava sentado do lado dele, né? Olhou para mim e disse assim, eu escutei tudo que você falou desde lá de Fortaleza. E escutei também o que esse rapaz aqui falou a seu respeito. E eu não posso descer sem falar o que eu deduzi de tudo que tem aqui, que eu ouvi. Aí bateu assim no ombro dele. Eu entendi por que ela sorri tanto. Uma mulher forjada no fogo como essa daí tem motivos para sorrir. Você é uma mulher muito abençoada. Deus abençoe a senhora. E aí quando ele foi descer, ele apertou a minha mão e disse, irmã, me perdoe. Ele encheu os olhos de lágrimas e disse, me perdoe. Eu nunca parei para pensar que o Evangelho poderia ser tão leve, tão engraçado, tão divertido, tão fácil. Me perdoe. Eu, com a minha arrogância, lhe faltei com respeito. E Deus me repreendeu. E eu queria ir embora com a sua bênção. Como todo mundo que saiu desse ônibus pedindo a sua bênção, agora eu também queria que você me abençoasse. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas vezes nós subestimamos as pessoas, nós prejulgamos as pessoas. E nós somos tendenciosos a achar que do nosso jeito é que dá certo. E aí Deus vem quebrando todos os paradigmas para mostrar que Ele é que é o Senhor das nossas batalhas. E que quando nós somos frágeis, quando nós nos sentimos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque a nossa força não vem do nosso braço, não vem do nosso intelecto, não vem do nosso dinheiro, não vem do nosso poder humano. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só Ele é o Senhor. E sem Ele, nada do que se fez poderia ser feito. Ali estava um jovem pastor de ovelhas, conforme está no versículo 28 do texto, e um guerreiro. Mas quem venceu a batalha? O mesmo que venceu a guerra. Deus venceu aquela batalha. Deus venceu a guerra. O Senhor, Ele é o soberano. E é somente Ele quem nos garante a vitória. Nós precisamos entender que a nossa luta é, antes de tudo, uma guerra deflagrada desde o nosso nascimento. Essa é a primeira lição desse texto para nós. A nossa vida é uma contínua batalha. Todos os dias nós temos um gigante para derrubar. Às vezes a gente acorda, tá tudo bem. A gente sai de casa, tá tudo certo. E de repente, antes do sol se pôr, parece que acontece assim um ricocó-totoco. Ou sei lá o que é que acontece, menina, é que nem isso aqui, né? Vocês chegaram, estava uma brisa agradável aqui, agora eu estou aqui me desmanchando em calor, num lugar totalmente aberto, né? Porque de repente o tempo mudou, choveu e abafou. E a gente nunca sabe. Aquela chuva que teve em Fortaleza semana passada, foi do nada. Acho que foi segunda-feira, que segunda agora fez 8 dias, né? Segunda agora que passou, foi na segunda atrasada. A cidade alagou dentro de questões de minutos. Os carros tudo boiando no centro da cidade. De repente. Então, a gente nunca sabe. A única certeza que nós temos é que a nós cabe viver, ao nascer, viver
e morrer. E todos os dias a nossa existência em si é uma batalha. É uma batalha. Nós vivemos em batalha desde o nosso nascimento. E a resposta que eu trago essa noite para nós é a mesma que Deus deu para aquele povo que estava ali. Israel, que achava que estava tudo bem, de repente foi afrontado pelos filisteus que vieram contra ele. E eles que se achavam, vamos dizer assim, o povo abençoado por Deus e por isso não teria por que nada temer, estava agora acuado, intimidado, sendo envergonhado, sendo humilhado. Havia caído, né, em desgraça. Nós sabemos que tudo isso aconteceu por causa do pecado de Saul. Mas eu não quero entrar nesse mérito, porque nós também sabemos que nós que estamos aqui não temos nada a ver com o pecado de Saul. Nós não somos nem descendentes de Saul. Porém, nós também vivemos muitas e muitas batalhas por causa das nossas escolhas erradas, das nossas escolhas infelizes. E o pior é que muitas pessoas só vêm perceber isso quando vem a consequência. Na hora que está lá, diante da loja, cheia de sementes, não para pensar. E escolhe ao seu bel prazer. E planta o que lhe convém, o que é mais fácil. E esquece que você tinha liberdade para escolher a semente. Mas acabou a liberdade na hora de colher, porque você vai colher o que você plantou. Desde o ventre da nossa mãe, ao colocarmos-nos de pé pela primeira vez, até o último dia da nossa vida, estamos enfrentando guerras. O homem, desde que caiu, enfrenta batalhas. O homem, desde que perdeu em Deus a referência de bem e de mal, porque escolheu tomar essa referência pelo seu próprio bel prazer, porque quando o homem decidiu desobedecer a Deus, o princípio da desobediência lá no Éden foi: eu não quero mais saber das coisas segundo os seus padrões, eu quero criar os meus próprios padrões. E aí acabou a referência de bem e de mal. Passou-se a ter conhecimento de bem e de mal, mas não pela referência. Porque qual é a referência que eu tenho de bem e de mal? A minha. E você a sua. Na hora que a sua referência se confronta com a minha, temos um conflito. E não é isso que acontece. Deus criou os céus e a terra, criou a terra para os homens, deu a terra para que o homem nela governasse sobre todas as coisas, está lá escrito em Gênesis. Mas desde que o homem caiu, o homem passou a não ser mais o dono da terra. O homem passou a não ser mais o dono da sua própria eternidade, ou seja, ele perdeu o direito de não morrer. E passou de alma vivente a uma vida de morte. E aí, quando acaba essa referência, o homem passa a ter que lutar por tudo, inclusive pela terra, pela água, pelo poder, pela referência, pelo direito de ser a referência. Nós vivemos assim. Às vezes a gente confronta até dentro de casa. Irmão com irmã, pai com marido com esposa, filho com pai, com mãe. A gente, sabe, está sempre em conflito. Desde que nós nascemos, foi deflagrada uma guerra. Mas que guerra é essa? Você deu um monte de exemplos, mas qual é a definição dessa guerra? De que guerra você está falando, Guida? Da guerra entre o bem e o mal. Da guerra pela nossa alma. Da guerra pela nossa salvação. Porque desde que você nasceu, que Satanás tenta incansavelmente destruir em você a imagem e a semelhança de Deus. Mas acontece que Deus não desistiu de nós. E quando foi deflagrada uma guerra contra a criação de Deus, é importante lembrar que antes de ser deflagrada uma guerra contra a criação de Deus, Deus determinou a vitória. Eu estava essa semana assistindo uma pregação e o pastor ele fala uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele dizendo que essa criação temporária, né, que vai passar por toda a reconstituição, porque Deus vai refazer, né, vai ser um novo céu, uma nova terra, blá, blá, blá.
Aí eu achei interessante porque tem uma hora lá que ele fez uma referência que eu gostei demais. Quando ele disse que antes do plano da criação, houve o plano da redenção. Antes de Deus criar os céus e a terra, Deus criou um plano perfeito para reconciliar o homem com ele. Antes do homem cair, Deus já havia preparado uma forma de levantar. É incrível, mas não dá para falar sobre isso sem falar em predestinação. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. E alguém também em Gálatas, capítulo 1. Jeremias 1, 5. Quem achar primeiro, por favor, leia bem alto para poder alcançar aqui no áudio. É bem conhecido, é a revelação de Deus sobre o propósito dele para a vida de Jeremias. Quem achou pode ler. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. E o que é que está escrito lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15? Gálatas 1, 15. 15 e 16. Paulo vai fazer a mesma referência, porque ele também teve essa mesma revelação, só que ele agora vai falar de uma forma diferente, porque ele está vivendo em outro contexto. Mas quem achou, por favor, leia? Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. 15 e 16. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Paulo está dizendo, da mesma forma como Jeremias entendeu, que Deus o conheceu. E eu acho interessante que Jeremias ainda vai dizer assim, que Deus revelou para ele que ele escreveu todos os dias de Jeremias em um livro, antes que um deles sequer pudesse ter existido até então, né? Aí Paulo vai dizer, eu fui separado por Deus ainda no ventre de minha mãe para ser hoje proclamador do Evangelho. Eu acho fantástico. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano para a sua vida. Antes de Davi nascer, Deus já tinha um plano para a vida de Davi. Deus já sabia que Davi seria um homem segundo o seu coração. Aí você vai dizer, então a predestinação não é uma eleição, você está dizendo que predestinação é uma eleição prévia. Predestinação é uma eleição prévia. A diferença é que está escrito em Romanos para que você entenda, aquele que antes o conheceu, também o separou e o predestinou. Então, na verdade, Deus já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Deus sabia exatamente o que ele precisava fazer para que Davi fosse quem Davi era. Guida, você tem certeza disso? Onde é que tem isso na Bíblia? Olha para a história de Davi. Davi foi forjado nas mãos do Senhor pelas suas experiências. Davi era um menino, mas Davi já tinha enfrentado um urso para defender as ovelhas de seu pai. Já tinha enfrentado um leão, filhote, mas tinha enfrentado um leão para defender as ovelhas de seu pai. Davi, ele não tinha as experiências, as estratégias de guerra de um exército, mas ele era muito mais valente do que os seus compatriotas. Ele era macho. E interessante que Davi já tinha um relacionamento com Deus diferente dos seus parentes. O que eu quero dizer com tudo isso é que existe um plano de Deus perfeito para a vida do homem. E aí, onde é que entra, Guido, o livre-arbítrio, se você está falando que Deus já nos predestinou? Deus nos fez com vontade, sim. Com poder de decisão, sim. Porém, antes do poder de decisão e o poder de vontade, o poder de escolha, que a gente chama na Bíblia de volição, poder de volição, certo? Que é um poder de escolha instintiva, independente de você conhecer a Bíblia ou não, aqui dentro você tem. Por mais que você esteja cego, com a sua mente cauterizada, por mais que esteja lá no mundão, sabe, entupido de droga, entupido de prostituição, por mais que você esteja no lamaçal do pecado, se você abrir a sua boca e fizer como o filho pródigo e disser,
Pequei contra o céu perante ti, Senhor, e pequei contra a minha família. Voltarei ao meu pai e lhe pedirei perdão. Deus já tem preparado o perdão e a salvação para você, porque quando aquele filho voltou, o pai já estava esperando na varanda. E havia um anel para colocar nos seus dedos, e havia uma sandália, e havia um novilho cevado para ser posto sobre a mesa e ser feita uma grande festa. E ele dizia para todos os seus amigos, vizinhos: venham, venham, venham celebrar comigo, comamos e bebamos e nos alegramos, porque o meu filho que estava morto reviveu, meu filho que estava perdido foi achado. Assim também é Deus. Deus já sabe o nosso antes e o nosso durante e o nosso depois. Nós é que não sabemos. Eu tinha um aluno que gostava de brincar comigo com essa história. E ele dizia assim: quer dizer que se eu disser que não quero mais Deus hoje, aí Deus perdoa. Aí eu volto para Deus, volte. Aí se eu desistir, aí eu posso sair, pode. E eu volto, pode. Aí, mas assim eu escolhi a maçã, eu digo, é verdade. Aí, Guido está me deixando confuso, quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Pode. É desse jeito que é. Fazer o quê? É. Só tem um detalhe. Do mesmo jeito que você toma posse dessa liberdade de decidir, vir, ficar para lá e para cá, que nem ioiô, saiba que Deus também é livre para decidir. E a vontade de Deus, que foi antes da sua, é soberana. E é isso que as pessoas não entendem. O livre-arbítrio é uma bênção na nossa vida. O livre-arbítrio nos faz glorificar a Deus, porque nós usamos o livre-arbítrio para dizer: eu sirvo a Deus porque eu quero, e não por interesse. É para isso que serve o livre-arbítrio, é verdade. Para dizer não ao errado, dizer sim ao certo, é verdade. Mas a gente esquece que Deus também é livre. E que Deus também tem livre-arbítrio. E que Deus também tem poder de decisão. E Ele decidiu que não abriria mão de você. A única coisa que pode separar você de Deus é a morte sem Deus. Porque depois da morte segue-se o quê? O juízo. Na morte não há quem louve. E não há justiça. Oh, meu filho. Oh, bicho lindo, mamãe ama. Eu sou muito cuidada, Jesus. Eu digo isso para todo mundo. Às vezes o povo pensa que eu estou me gabando, mas é verdade. Eu sou muito cuidada. Obrigada, minha filha. Então, Deus também tem livre-arbítrio. E precisamos entender que Deus nos fez livre. Porém, Deus também sendo livre e sendo soberano Senhor, Ele está acima de nós. Então, nós somos livres, lembrando que a nossa liberdade não pode ferir a liberdade de quem? De Deus. Porque nós temos vontade soberana sobre nós, não sobre Deus. E é isso que as pessoas não entendem sobre a soberania de Deus. Deus é Senhor. Deus é Senhor dos céus e da terra. Deus é Senhor de todo ser vivente. Ele é dono de tudo por direito de criação. Tudo é dele, tudo foi feito por ele. Ele é o dono, o régio dominador. E por isso, como ele veio antes de nós e nos criou, ele está superior a nós em tudo, em inteligência, em clareza, em conhecimento, em sabedoria e em direito. Ele tem todo o direito. Direito, inclusive, de dizer não. Por isso, ele salva quem ele quer e condena quem ele quer. Ele não faz isso arbitrariamente porque ele não é homem. Nem é movido por paixões. Ele é justiça. Mas ele é livre. É por isso que as pessoas não entendem quando lê ele dizendo assim: eu sou Senhor, eu dou a quem quero, tiro de quem eu quero. Eu sou Senhor. Entenda, Ele é Deus, e por mais que a gente fale, por mais que a gente estude, por mais que a gente medite, por mais que a gente leia, por mais que a gente experimente de Deus, nós não conhecemos Deus na sua grandeza. É arrogância nossa, é estupidez, é muita pretensão nossa, queremos dizer quem é Deus, ou o que Ele faz, ou o que Ele pode, ou o que Ele não pode fazer. Aprove a Deus nos separar, nos escolher. Às vezes eu digo muito para Deus: Senhor, o que é que tu viu em mim? Por que tu me quis? Mas a verdade é que Ele me amou primeiro. Não tem explicação.
João vai dizer que ele me amou de tal maneira, porque não há explicação, ele simplesmente me amou. E eu neguei, eu rejeitei, eu desprezei, eu me afastei, eu blasfemei. E ele me amou. E com grande amor ele me atraiu para si. Até que eu parei de resistir. E disse, Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Tudo que Deus já declarou a nosso respeito, então, é fato. Quando Jesus disse lá na cruz, está consumado, é fato. Então, quando Davi foi contra aquele filisteu, ele não estava indo sobre a ótica de eu vou porque eu vou saber fazer o que eu vou fazer, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou isso. Não, sabe, eu acho que Davi não pensou em nada disso. É tanto fato que ele se submeteu aos caprichos de Saul de vestir a armadura de Saul para que ficasse lá o símbolo do rei. Gente, sabe, Saul era muito arrogante para deixar Davi ir como um pastor. Ele tinha que ir como um mensageiro do rei, representando o rei. E aí ele deu a ele seu escudo, porque tinha lá seu brasão. Mas ele nem cogitou, ele podia ter dito assim, Senhor, desculpa aí, meu rei, mas não vai rolar. Né? Ele até tentou ali contornar, agradar. Então, na verdade, a única coisa que tinha de certo na cabeça de Davi é que ele ia calar a boca daquele condenado. Ele ia colocá-lo debaixo dos seus pés. É por isso que ele tem autoridade para dizer lá no Salmo, não aborreço eu, Senhor, aqueles que te aborrecem, odeio-os com ódio eterno. Sou inimigo dos teus inimigos e amigo dos teus amigos, Deus. Eu sou um homem feliz, pois eu não me sento na mesa de escarnecedores. Aborreço com toda a minha alma aqueles que te aborrecem. Essa era a única certeza que Davi tinha, é que ele ia calar a boca daqueles inconscientes. Precisamos entender que estamos numa batalha, e a nossa batalha não é contra a carne, nem contra sangue, é contra os principados e as potestades nas regiões celestiais, conforme está escrito em Efésios 6. Nós somos muito pessoais. Nós levamos tudo para o pessoal. Às vezes eu digo as coisas, na memória eu digo logo, olha, não é pessoal. Não é pessoal, é simplesmente que eu não quero. Isso me aborrece, isso me incomoda. Eu não tenho mais idade para ficar engolindo, sabe, fel. Quando eu posso tirar o fel do frango antes de cozinhar. Pois basta aquela membranazinha se romper para estragar toda a carne. Não tem quem coma. Eu não sei, eu acho que é da... Ai, meu Deus, como é o nome dela? Aquela poeta brasileira. Não, acho que não é Cecília Meirelles, não, é outra. Eu gosto muito dela, mas fazer o quê, né? Acho que é da Clarice Lispector. Ela vai dizer assim, eu não tenho mais tempo para perder tempo. Né? É bem interessante, se colocar aí no Google vai aparecer, eu não tenho mais tempo para perder tempo. E aí ela vai falar que, sabe, não aguenta mais reuniões demoradas, que não leva a nada, que as pessoas ficam só falando besteira, tá sempre aquela mesma coisa, que não aguenta mais fila, sabe, que não tem mais tempo para perder. Eu acho muito interessante esse texto dela. Porque nós perdemos muito tempo. E na verdade, Salomão na sua velhice vai dizer, fui jovem, agora sou velho, tive mulher até mais do que eu podia dar conta, sou rico e poderoso, mas olha só, descobri que debaixo do céu tudo é besteira, tudo é besterol. Tem um livro do Caio Fábio que fala isso, que é baseado em Eclesiastes. Ele vai dizer que debaixo do céu tudo é besterol. Ora só. Primeira coisa que eu falei, né, foi sobre como nós devemos entender a soberania de Deus nas nossas vidas. E eu queria também fazer menção da inteligência de Deus. O mesmo Deus que nos predestinou foi a mente brilhante que criou todas as coisas.
Ele sabe exatamente o que ele faz. Então, todas as vezes que você estiver sendo confrontado, se estiver diante de uma luta muito grande, para. Respira fundo. Se for preciso, de novo, né? Dá tempo para o seu cérebro captar a mensagem. Deus, que tem o controle de tudo, tem a mente brilhante para saber exatamente o que ele está fazendo. Quando o irmão dele olhou para aquela situação, recriminou Davi. Por que ele recriminou Davi? Ele não tinha o relacionamento com Deus que Davi tinha. Então ele olhava para a circunstância apenas pela circunstância. Muitas vezes nós estamos diante de um embaraço tão grande, quer seja no trabalho, quer seja na faculdade, quer seja em casa, sabe? Quer seja no relacionamento afetivo. O embaraço é tão grande que a gente fica tão confuso que a gente não consegue mais enxergar o óbvio. O óbvio é que Deus planejou, e aquele que planejou é poderoso para executar infinitamente mais do que tudo que pensamos, do que tudo que esperamos, do que tudo que pedimos. Ele está no controle de tudo, ele vai à sua frente. Ora, quando a gente para pensar nisso, fica ilógico, a gente fica tão confuso, tão perturbado com as coisas temporais. Porque o vento sopra, é verdade. Como nós oramos antes de começar o culto, a tempestade vem, sabe? A gente não pode evitar, faz parte da vida. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci esse mundo. Tenha bom ânimo, vai passar, tem que passar. E por que tem que passar, Guida? Porque Deus já planejou. E Deus já disse que está consumado. Tudo na sua vida já está concluído. Quando nós esperneamos contra isso, é que nós criamos situações que nos afligem. Porque ele disse mesmo para Paulo, vocês leram aí em Gálatas, Paulo, foi? Pois Deus disse para Paulo quando o chamou. Aqui ele fala de que ele entendeu que ele foi separado desde o ventre da mãe dele. Mas quando ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, Jesus disse o que para ele? E eu te ensinarei o quanto te é duro recalcitrar contra os meus aguilhões. Nós esquecemos que Deus tem aguilhões, Deus é ciumento, Deus tem ciúme de você. Deus quer, sabe, você para Ele não vai deixar que você caia na cilada, Ele separa. Ele, sabe, às vezes a resposta de Deus é não, porque Ele tem o melhor para ti lá na frente. Aí a gente não entende quando Deus diz não, mas às vezes é não. Peço. Aí Deus diz não. É igual aquele filme Porque Deus Não Está Morto Um, né? Uhum. No final, quando o professor admite sua raiva de Deus porque Deus tirou sua mãe, e eu pedi tanto, eu orei tanto, eu era criança, eu chorei, eu esperneei, eu pedi tanto, e ele levou a minha mãe, que Deus é esse? Aí o rapaz olhou para ele e disse assim, é porque às vezes a resposta é não. Deus tem o melhor para nós. Não vou citar um nome porque está na mídia, né? E aí, hoje o pastor desse contexto é meu amigo e ele está na minha rede social, inclusive. E aí não cabe, né? A esposa dele não me conhece, então não é por aí. Essa história foi antes dela. Eu tinha um amigo presbítero, paulista, lindão, só filé. Aí, muito amigo, né, se aproximou de mim, a gente tinha um trabalho muito legal junto, a gente evangelizava e fazia aconselhamento pastoral, aquela coisa toda. E amizade para lá, amizade para cá, e aí ele vinha a Fortaleza na ocasião e ele pediu para me orar, e eu achei que era para me orar pela viagem. De repente, meu coração fez tchum, porque ele disse, não, eu quero que você ore por nós dois, porque eu tinha colocado como propósito diante de Deus de eu ir à Fortaleza. E se eu fosse à Fortaleza, porque era de Deus, a gente partir para o passo seguinte. E ele estava do jeito dele, já que nós não somos criança, né? Pedindo compromisso. Me pedindo compromisso, né? Queria namorar comigo. E eu, olha, Jesus, vou orar, né? Porque você sabe o que dizer, né? Vou orar, né? Mas
eu lembro como se fosse hoje, gente. Nós estávamos falando ao telefone. Quando eu desliguei, naquela época, ela foi fixo, né? Quando eu desliguei, não, a gente estava falando por telefone. Eu desliguei e fui para o quarto, estava até dormindo. E aí eu fui orar na cama do lado de João Pedro. Né? Lembro, o meu ventilador estava quebrado, aí eu dormia no quarto com o João. Né? Aí eu, bem devagarinho, fui e me ajoelhei. Irmãos, não deu tempo nem eu pedir. Deus já tinha escutado a conversa, né? Quando eu fui dobrar no joelho, né? Toda saliente, né? Deixa só o filé. Bonitão, presbitão. Não fui dobrando, ele disse, não. Oh, meu Deus. Mas sim, eu nem falei nada. Pela vassoura. O João tá lá. Como diz a missionária Medinha, alamás, Senhor. Eu nem falei nada ainda, alamás. Simplesmente ele disse, não, filho. Tenho algo contigo. Tu és minha. Eu sou um Deus ciumento. A resposta é não, minha serva. Aí, minha filha, meti o sarrafo a chorar. Senhor, faz isso comigo não, Senhor. Tantos anos você já vai fazer 24, por aí você tira. Né? Esperando, Senhor, um companheiro, alguém que cuide de mim. Porque não é fácil estar só. Não é fácil. Não é bíblico estar só. E tu disse não, assim, no cru. Nem fala direito comigo. Aí ele, não, minha serva. Tenho algo muito melhor para ti. Irmãos, foi tão interessante que depois daquele momento de choro, e o meu choro não era nem de um afeto, assim, eu não estava, né, apaixonada, aquela coisa não. Era o não nu e cru que Deus havia me dado, seco, sem nem explicar nada, de algo que eu não tinha pedido, mas que de repente tinha caído de paraquedas, né? Pois, irmãos, no outro dia, ele recebeu um comunicado, ele é pastor da Presbiteriana, lá em São Paulo. Recebeu um comunicado que houve um imprevisto e haviam mudado a data do congresso aqui em Fortaleza, que ele viria ser pré-eleitor. E aí a data não dava para ele por causa do trabalho. Então ele teve que mandar outra pessoa. E ele entendeu aí a resposta de Deus, que era não. Aí ligou para mim. No outro dia, de manhã, ligou para mim. Você está bem, Guidinha? Que ele me chamava de Guidinha. Aí eu, tudo bem. Aí, você orou? Aí eu orei. Aí eu também orei. E o nosso Deus fala, né? Ele fala. E a resposta de Deus qual foi, Guida? Para você? Não sabe mesmo que foi para você, por isso que você está ligando para mim. Aí ele deu uma risada. Isso é verdade. Deus disse não. Deus fala conosco. Deus, ele não permite. Aí você vai dizer, então por que tanta coisa acontece comigo? Por que contigo é assim? De repente Deus no instante responde, e comigo não é assim. Você que não está dando ouvidos à voz de Deus, mas Deus diz não, sim. E Deus diz sim quando é sim. Deus fala, não vá por aí, esse caminho não é para você. Deus diz assim, esse caminho não é de vida, é de morte. Anda comigo, anda na minha presença e tu serás próspero. Eu sou o Senhor que te guardo. Eu estou aqui. Eu não estou ali nem acolá. Então, na verdade, essa mente superior, essa inteligência perfeita, queridos, tem um plano e ele executará cabalmente esse plano. Deus não permitirá que os seus planos sejam o quê? Frustrados. Jó, ele disse, 42, eu me perdi totalmente aqui. Jó, ele vai dizer lá, em 42, versículo 2, bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, por que tanta coisa ruim está acontecendo? Eu não tenho uma resposta para tudo, eu não sou dona de todas as respostas, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho crido, alegrai-vos, eu
outra vez eu vos digo, alegrai-vos nas vossas tribulações, sabendo que elas são passageiras. Elas só vêm para gerar em nós, para forjar em nós um caráter segundo os padrões de Deus. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos nas vossas tribulações, porque elas geram em vocês a experiência. Toda experiência vai levar você, querendo ou não, a uma maturidade. A maturidade é feita de experiências, não é de teorias. Alegrai-vos sim, porque está doendo, mas está tratando. Está doendo, mas está ensinando. E essa experiência que gera maturidade faz com que você também, por causa da maturidade, gere dentro de você o quê? Fé. Fé vem de experiências com Deus, queridos. Davi tinha experiências com Deus. A nossa arrogância muitas vezes quer nos impedir de ter experiências com Deus. Mas quando nós tiramos o olho do nosso umbigo, paramos de nos fazer de vítimas e mantemos os nossos olhos postos em Cristo, assim como Davi tinha seus olhos postos em Deus, não há, gente, como dar errado. Aí o filisteu olha para Davi, um menino velho, e o subestima, e o menospreza, e ainda zomba dele dizendo, você vem para mim com esse pedaço de pau e uma pedra? Saiba que hoje mesmo pegarei você, vou te matar, vou pegar sua cabeça e vou dar para as aves. Mas aí Davi olha para ele e diz, eu fico assim imaginando o eco da voz de Davi, né? Que estavam no vale, então ecoava a voz. Ele diz assim, você vem para mim com escudo e espada? Eu vou contra ti em nome do Deus vivo. Precisamos crer que Deus está no controle, queridos. Ele sabe exatamente o que precisa ser feito, porque o mesmo Deus que agiu na vida de Israel através dos prodígios e maravilhas, ao ponto de fazer com que Israel se aquebrantasse, Israel esperasse no Senhor e obedecesse ao Senhor, endureceu o coração de Faraó. Mas é o mesmo Deus. Então, abra seu coração para Deus. Não deixe que a sua mente te contamine com as coisas que você ouve. Se Davi tivesse dado ouvidos ao irmão dele, ele tinha ido embora para casa. Mas Davi fez o quê? Foi se desviar do irmão dele. Quando o irmão dele começou a falar besteira, o que foi que Davi fez? Saiu de perto dele. Entenda que nós somos uma esponja. O negócio chato é gente, né? Coração de gente, mente de gente. Por quê? Porque parece uma esponja, sai absorvendo tudo, sugando tudo. Se você não tiver cuidado, sabe, fica entrando e desce pro coração. E quando desce pro coração, faz morada, queridos. Não dê ouvidos às palavras do mundo, não dê ouvido às conversas contraditórias, contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus. Se Deus está dizendo, vai nessa tua força, eu serei contigo por onde quer que tu andares, não dê ouvidos a quem está dizendo, você é louco, você vai atravessar esse mar, como é que pode? Você vai morrer. Já pensou se Moisés não tivesse dado ouvidos a Deus, tivesse dado ouvidos à lógica? A lógica dizia o quê? Que ele iria morrer ali, naquele desfiladeiro. Íngreme do lado, ele não podia subir com aquelas crianças, com aqueles anciões, com aquelas parafernálias. Era uma nação, gente, não era meia dúzia de gente, não. Era uma nação inteira. Do outro lado também. Atrás, Faraó, sabe, rangendo os dentes de ódio. Já tinha planejado tudo. Se você prestar atenção na história, ele liberou o povo, mas não foi porque ele quisesse se livrar do povo, não. Ele liberou o povo num momento impensado e aí em seguida ele arquitetou o plano para destruí-los. Ele foi com a intenção de não deixar ninguém vivo. Aí Deus olha para Moisés e diz assim, por que clama a mim? Por que estás clamando?
que está faltando, meu filho? Toca nessas águas. Tu tem tudo na tua mão, tu tem o cajado. Eu te dei a autoridade para pisar em escorpiões e para repreender demônios, para curar os enfermos, para abrir os olhos dos cegos. Eu estou contigo, igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Vai, marcha, vai, avança. Avança. Por que está clamando? Por que está gemendo? Por que está se escondendo? Zomba, despreza do teu inimigo. Porque não foi contra ti que ele blasfemou, foi contra mim que ele levantou esta voz arrogante. E eu porei um anzol em seu nariz e um freio na sua boca. Foi o que ele disse para o rei. Quando o rei recebeu as cartas, dizendo que havia um exército que vinha contra ele, e todos se apavoraram. E agora, Senhor, o que vamos fazer? Ele disse: vocês eu não sei, mas eu vou orar. Vestiu-se de saco, ou seja, abriu mão de toda a sua suntuosidade de rei, da sua polpa, desce do pedestal, tu é de carne e osso, tu não pode com esse gigante. Desce do teu pedestal. Vou levantar um menino para te mostrar que não é pela força do seu braço, mas é pelo poder do meu nome. Aí ele disse para o rei se vestiu de saco, colocou cinza sobre sua cabeça e disse: ouve, ó Deus, as palavras de afronta. Eu venho a ti, Senhor, com panos de saco, porque eles estão dizendo que tu não me ajudará. Mas eu bem sei que tu não és como o Deus deles, feitos por mãos. Tu és o Senhor dos exércitos. Aleluia. E Deus disse: ouvi a oração que tu me fizeste. E te digo, não tema, despreza. Eu amo esse louvor, amo ti. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou e levantou esta voz arrogante. Porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Eles: ó rei, te levanta, despreza o teu inimigo. Porque não foi a ti que ele afrontou, mas a mim primeiro. Por que a ele primeiro? Porque ele é o Senhor da sua casa, ele é o Senhor do seu casamento, ele é o Senhor dos seus filhos, ele é o Senhor do seu dinheiro, ele é o Senhor da sua educação, ele é o Senhor dos seus amigos, das suas amizades, ele é o Senhor do seu dia, da sua noite, da sua dormida. Enquanto você dorme, ele vela por você. A palavra de Deus nos garante que nem o sol nos molestará de dia, nem a lua de noite. 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos, porque ele dá ordem aos seus anjos a nosso favor. Tá tudo bem aí, João Pedro? Aleluia, Deus. Deus está interessado em resolver todas as suas causas. Nada é banal para Deus na sua vida. Deus se interessa pelos mínimos detalhes da sua vida. Os mínimos detalhes. De onde vem tanta força? Se você olhar bem para Davi. De onde vem tanta ousadia e tanta intrepidez? Ele era um menino diante de um valente, experimentado em guerras, treinado para o uso da força. É porque Davi havia aprendido com Deus que Deus trata de nós nos mínimos detalhes. Quem aqui já teve uma experiência de você estar numa situação banal do dia, assim, como... Eu vou dar um exemplo meu, né? Que eu estou aqui na frente, mas tenta trazer a sua memória, uma coisa assim que você disse assim: olha, pois olha só o que Deus fez. Eu contei uma vez para vocês da história do abraço lá no interior, que eu estava chorando, pedindo um abraço, aí Deus chamou o jovem não convertido para ir lá em casa me dar um abraço, não foi?
também me lembro de um caso que eu estava dentro do ônibus, com as sacolas, com os lanchinhos do meu filho, que eu não podia comprar tudo de uma vez, porque eu não tinha carro. Então eu comprava para semana. Mas mesmo assim pesava, porque eu levava fruta, levava caixinha com leitinho, com Nescauzinho, aquela coisa toda, né? E o ônibus lotado. Eu ia inclusive para aula. Eu me levantava de 4 horas da manhã, por isso que eu te amo tanto. Eu tinha que estar de 7 no trabalho, mas eu pegava 2 ônibus para ir para mim. Então eu me levantava de 4 horas para estudar. Quando dava 5 horas, eu todo mato de ficar estudando. Quando dava 5 horas, eu pegava o ônibus e ia para Sargento Hermínio para pegar o uniforme. Para ir para a aldeota, para a agência da ANIL. Eu estava de 7 horas, mas eu tinha que estar lá 15 para as 7. E eu levava quase 2 horas de trânsito, né, no total. Aí de lá, eu ia para a aula, estudava até 10 horas da noite para poder ir para casa. Saía de casa de 5 horas da manhã, só chegava em casa às 11 horas da noite. De segunda a sexta era assim. E o ônibus lotado, eu com os livros, a bolsa, o medo de ser roubado, porque né, naquela época era muito comum um assalto dentro de ônibus. E aí sacola, aí eu procurava um canto que tivesse um ferro, me agarrava no ferro. Eu vou precisar que coloque o carregador. Já está no ponto, é só colocar na tomada. E ajuda aí, é só tirar do data show, né? Que o data show já só para não correr o risco de... Só um momentinho aqui, né? Para não perder o raciocínio. Ok. E o ônibus lotado, e eu procurava um ferro para me agarrar no ferro para não cair, né? Aí a sacola de um braço, sacola do outro, e o ferro aqui, e aquela luta toda, aí de repente, eu só comigo, né? Eu digo, Senhor, não estou mais aguentando, Senhor. E eu não me lembro se tinha prova, ou se era trabalho de equipe, nota, era alguma coisa, não podia faltar na aula. Já com vontade de chorar, aí de repente eu só vi aquela pessoa tocando no meu ombro. Tá indo para o curso, Guida? Se é. Aí, me dê essa sacola, eu lhe ajudo. Era um colega de aula, né? Aí ele foi comigo, subiu as escadas com as compras, colocou as compras lá na minha cadeira e foi saindo. Eu digo, e tu não vai ficar para aula não? Ele disse, não, hoje foi minha folga e eu assisti a aula de manhã. Eu disse assim, tu desceu? Ele disse, eu desci porque quando você subiu você não me viu. Você passou, eu estava lá atrás. E aí eu continuei, né? Eu estava até lendo. Aí eu escutei aquela voz no meu ouvido diz assim, passa e vai cuidar da minha serva. Vai ajudar a minha serva. E o ônibus estava lotado. Ele estava sentadinho, se levantou, passou por toda aquela multidão dentro do ônibus para cuidar de mim. Por isso que quando você trouxe a água, eu ri, mas eu sou cuidada. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Como diz o louvor, à sombra das suas asas Deus cuida de mim. Saiba sim, existe uma guerra, mas uma mente brilhante que traçou antes da fundação do mundo a solução para que você tenha vitória. Não tenha medo do gigante. Vá contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Dê ordem para que seu inimigo recue. Faça igual a história do cara do filme. Recue. Volte atrás. Ou então se prepare, porque muitos morrerão hoje. Mas eu não vou recuar. Eu não vou ceder. Porque eu não venho contra ti com espada. Eu não venho pelo intelecto nem pela força do meu braço. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha uma vantagem contra o gigante. Ele sabia quem era o seu escudo e a sua fortaleza. Para concluir essa noite, nós como igreja precisamos entender que nós só podemos vencer essa batalha. Toda essa história aqui é muito romântica, muito bonita, muito contagiosa, né? Contagiante, aliás, contagiosa não, contagiante. Mas na prática, quando você vai para a sua casa, quando você vai para o seu quarto, quando você vai para o seu dia a dia, de repente, essa palavra pode parecer tão distante, né? Talvez até você não consiga lembrar dos detalhes do que eu falei essa noite aqui. Mas uma coisa eu te digo,
Davi tinha algo a seu favor contra aquele gigante. Ele tinha convicção de que havia, sim, em Deus a garantia de sucesso. Então, mesmo que você não consiga lembrar de nada do que eu falei hoje à noite aqui, mesmo que todas essas informações sejam muitas para você guardar na cachola, né? Na memória, mas se algo que eu posso deixar no seu coração essa noite, de tudo que eu falei aqui, é a certeza que Davi tinha, de que ele não precisava de espada, ele não precisava de escudo, ele não precisava da força, bastava que ele estivesse em comunhão com o Senhor dos exércitos. Saiba que existe sim uma guerra invisível. E essa guerra invisível não se vence se não for pelo poder do sangue do Cordeiro. Por isso que é tão importante estarmos em comunhão com Deus. Porque aquilo que a nós é impossível, a Deus é facinho fazer. Lembre-se de Marta, quando ela olha para Jesus que vem na sua direção, ela começa a chorar e diz: ah, mestre, ah, Rabi, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria vem e o adora e diz: ah, Rabone, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus se enche de muita compaixão ao ponto de chorar. Ele sabia que poderia resolver, mas ele chora. Sabe por quê? Porque Deus se importa com você nos mínimos detalhes. Então, você tenha certeza de que se você removendo a pedra, se você remover a pedra, Deus trará, Deus ressuscitará os seus sonhos. Deus tirará lá de fundo do poço, ainda que tenham entulhado os seus sonhos, Deus arrancará lá de baixo e trará à tona e mostrará para você coisas inescrutáveis, maravilhosas que você jamais imaginou, como está escrito em Romanos: olho humano nenhum viu, a ouvido nenhum chegou, aquilo que Deus tem reservado para os seus. Entenda, Deus é Senhor da vida e da morte, e ainda que estejamos mortos, ressuscitaremos porque Ele ressuscitou. Então o Deus da vida é o Senhor que te garante vitória. Anda com Ele, segura na mão dEle. Basta uma palavra sua: Senhor, eis-me aqui. Deixa o teu ego de lado. Basta Cristo. Se submeta ao Senhor. Seja humilde. Como está escrito em Eclesiastes, quando ele diz, eu acho tremendo, era o povo tudo de dura serviço, blasfemando, idolatrando, traindo, matando, fazendo um bocado de coisa errada. Aí, quando o povo resolve então olhar para ele, ele vai e diz assim: ah, meu povo, que se chama pelo meu nome, se tu se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrependendo sinceramente dos teus maus caminhos, não ouvirei eu do céu? Certamente meus olhos estarão atentos a ti e os meus ouvidos inclinados à tua oração, e eu sararei até a tua terra. Esse é o Deus que te propõe aliança. Então, essa era a certeza de Davi. Que seja a sua também. Davi era um homem de carne e osso igual a mim e a você. Assim, mortal. Mas o Deus que ia à frente de Davi teve o poder de derrubar aquele homem de uma pedrada. Ele tinha um capacete, ele tinha um escudo, uma couraça, ele tinha tudo. Mas a pedra acertou exatamente no lugar vulnerável e ele caiu, e ele tombou e foi morto pela sua própria espada. Muita gente pensa que ele morreu da queda, né? Não. Essa é a ironia. Ele morreu pela espada que ele ousou dizer que feriria o servo do Senhor. Pois saiba que aquele que levanta a voz arrogante contra você, que se arma contra você, ele cairá por terra e será ferido pelas suas próprias palavras loucas. Porque quem é o homem para afrontar ao Deus dos céus e Senhor da terra?
somos nós meninas dos olhos de Deus. Então confia, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Era essa a palavra de hoje. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé. Se você está passando por alguma luta, coloca ela nos pés do Senhor. Ô, barriguinha linda, Jesus. Eu vou deixar ainda aqui gravando, porque nós vamos orar. Eu vi que tem várias pessoas ali que estão comentando, né? Não dá para ler, porque está um pouquinho longe. Mas eu vou orar por todos nós que aqui estamos. E aí eu oro para que essa palavra entre em seu coração e encontre, né? Terreno fértil. E se você está passando por alguma luta, se você tem alguma causa para apresentar diante de Deus, se você tem algum parente enfermo, eu quero orar também em intenção da minha mãezinha que está com a virose, o Alves também está se recuperando de uma virose, né? Nosso pastor Oceano já orou por ele, mas faça menção dele nas suas orações. Se alguém aí está pedindo oração, saiba que você também está no contexto. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu falava comigo desde a manhã. Tu ia falando, ia alegrando o meu coração, trazendo à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me faz, Senhor, me pôr de pé. Então, que da mesma forma, meu Deus, como o Senhor tratou a minha alma, que da mesma forma o Senhor trate a alma dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos aqueles que estão aqui inseridos nesse contexto comigo, Senhor. Que o Senhor visite a necessidade de cada um e faça, Senhor, aquilo que te apraz. Porque sim, Pai, eu creio que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E aquilo que não nos convém, que o Senhor tira. Se nós permitirmos que o Senhor venha a agir nas nossas vidas, certamente, Senhor, o Senhor fará, prosperar o nosso caminho. O Senhor consertará, o Senhor vai, poldar a árvore. O Senhor irá fortalecer as raízes. E o Senhor fará saudáveis os frutos. Pai, derrama sobre nós a Tua graça, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a vencermos as adversidades dessa vida, quer seja de enfermidade, quer seja financeira, quer seja, Senhor, profissional, quer seja emocional. Tu és o Jeová Rafá, Tu podes sim curar inclusive as feridas invisíveis aos olhos, como eu mencionei essa semana no grupo de discipulado. As feridas que só o Senhor conhece. Te glorifica, pois. Faz cair por terra todos os nossos adversários, Senhor. Todos aqueles que se levantam contra nós, Pai. Porque é contra Ti que se levantam, pois somos Teus filhos, somos Tuas propriedades, somos Teus sacerdotes, somos a Tua família, meu Deus. Então nos guarda, Senhor, e Te glorifica diante das nossas causas, porque Tu és o Deus da vitória, Tu és o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. A Ti a honra, a Ti a glória e o louvor de eternidade em eternidade. É assim que eu creio e por fé eu agradeço em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o alto como quem recebe. Que excelso o amor de Deus Pai, que o amor incondicional da pessoa de Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo da verdade tragam-nos em segurança todos os dias à presença do Senhor, até que Ele venha nos buscar e que haja sim paz sobre a terra por causa do nome de Jesus em Jerusalém. É assim que nós recebemos, é assim que nós queremos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.